Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo para vocês que acompanham o canal da Estúdio Fiscal. E hoje eu vou falar sobre planejamento tributário. Essa palavra tão complicada para vários estudiosos e vários empresários no Brasil, mas que eu vou simplificar nesse vídeo para vocês. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir para vocês, curte, compartilhe e comenta esse vídeo, que a gente vai estar sempre fazendo o maior esforço para estar gerando conteúdo de muita qualidade para vocês. Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre planejamento tributário. Antes de qualquer coisa, a gente precisa desmistificar a ideia que um planejamento tributário tem que envolver operações altamente complexas e de inteligência tributária aplicada em qualquer empresa. O planejamento tributário, na sua definição, ele vai falar que qualquer planejamento tributário ele tem que começar por um primeiro passo, que é tu revisar tudo que tu fez nos últimos anos da tua empresa. Especificamente mais ainda dos últimos 5 anos do teu negócio, que é o período que ainda está vigente e ainda não prescreveu para os olhos da Receita. E por que eu olho esses últimos 5 anos? Para eu poder entender como que foi feita cada operação dentro da empresa, como que está sendo feito isso. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou ter melhorias para fazer daqui para frente. Eu vou ter melhorias de processo, vou ter melhorias de formas de arrecadação do tributo, eu vou ter sugestões de alterações de produto, de situações do negócio. Então, primeiro passo. Segundo passo, eu vou ter que tentar antever riscos fiscais, ou seja, eu vou olhando os meus procedimentos e as minhas apurações dos últimos 5 anos, melhorar a forma que eu estou fazendo isso para o fisco, porque eu posso estar, em razão de qualquer procedimento estar sendo feito em desacordo com a legislação, colocando a minha empresa em risco, para ela ter um passivo fiscal ou para ela está se colocando em risco do fisco vir autuar ela a questionar. Então, o segundo passo de um planejamento tributário é tu deixar a tua empresa em compliance fiscal, ou seja, em conformidade com a legislação, para o lado também negativo aí de um passivo que possa estar sendo gerado. E então a gente vem para uma terceira etapa, que é a parte onde aí sim a gente vai tentar postergar tributação, ou a gente vai tentar diminuir a tributação. E aí, nessa terceira etapa, vem a parte aí da inteligência que a gente está falando do tributário. Claro que aqui, quando a gente está falando em planejamento tributário, estamos falando em postergar a tributação ou diminuir a tributação futura que vem para a empresa, a gente vai estar falando em alterar regime de tributação. Então, eu sou uma empresa que estou no Simples Nacional, no lucro real, no lucro presumido, será que eu estou no melhor regime adequado para o meu negócio? Eu olhando meu passado, meus últimos 5 anos, eu vou poder refazer alguns períodos e tentar encontrar viabilidade para minha empresa estar em um outro regime tributário, onde eu vá ter uma economia. Então, esse já é uma das atividades do planejamento tributário. Bem simples, né? Um segundo, eu posso entender que a minha empresa ela tem atividades, né, todas em conjunto ou segregadas, tanto faz, né, e que faça sentido eu unir essas atividades ou eu segregar essas atividades. Eu gosto muito de dar um exemplo. Eu sou uma indústria que eu tenho um comércio atacadista e eu tenho uma frota de caminhões, eu tenho a área de transportes inclusa na minha indústria. Então eu tenho um único CNPJ, onde uma filial é uma transportadora e outra filial é um comércio atacadista. Será que não vale a pena eu segregar isso em 3 empresas? E quem sabe aí, avançando na ideia de planejamento tributário, eu criar uma holding, né, operacional para coordenar isso tudo? E quem sabe pego e coloco uma holding patrimonial, onde eu coloque todos os bens dos sócios nessa holding patrimonial para preservar isso, né, aos olhos do fisco, fazendo uma proteção patrimonial dos bens da empresa. Aí
eu fui para uma linha onde eu estou envolvendo, às vezes, a parte de proteção patrimonial, a famosa blindagem patrimonial, que a gente fala muito no Brasil. Eu estou falando muitas vezes nessa operação em sucessão, né, porque eu posso organizar a empresa através de holdings para poder fazer uma sucessão familiar corretamente, um fundador passar isso para os seus filhos ou para os seus netos. E ainda a gente pode entrar aí com a terceira parte, que é a organização tributária de 3 atividades que estavam unidas numa única só e dividir elas em várias empresas. Então isso tem uma riqueza, tem riqueza de detalhes, tem riqueza de qual regime tributário é melhor para cada uma dessas empresas ficar, tem questão de como organizar isso contabilmente para que se tenha uma melhor performance tributária, né? Sem se falar que esse meu mesmo exemplo pode servir para uma empresa que tenha 5, 7, 8 filiais ou empresas diferentes num grupo de empresas e que tu faça a sugestão de unir tudo isso num único CNPJ e botar abaixo as filiais. Isso também é planejamento tributário, isso também funciona assim. Claro que aqui nesse contexto eu estou daí sim trabalhando com muita inteligência, né, tributária, porque aí eu estou envolvendo várias áreas, não só contábil, mas muitas vezes até áreas da administração, da economia, de qualquer nível de um prestador de serviço, onde vai ter que lidar com vários senãos e possibilidades do negócio. Ainda dentro do planejamento tributário, ele pode te abrir frentes para tu olhar parte de logística fiscal. Então, aonde que é melhor enquadrar a tua empresa numa região física no Brasil? No município, num estado que tem um benefício, né? Muitas vezes a gente tem aí estados que tem uma alíquota do ICMS menor ou que tem uma isenção do ICMS caso tu vá para aquela determinada região, estado. A mesma coisa para a questão de cidade, um ISS, né? O Imposto sobre Serviço menor. Então, uma cidade, às vezes, aqui do lado, eu posso estar pagando 3%, enquanto aqui eu estou pagando 5%. Isso também, através do planejamento tributário, dá para você ter uma diminuição da tua carga tributária, né? E através de um planejamento tributário você pode fazer isso. Vou dar outro exemplo. Dentro do planejamento tributário ainda se pode analisar incentivos fiscais federais, né? Vou dar um incentivo que está muito em evidência no Brasil todo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que é a Lei do Bem, que é incentivo à inovação tecnológica, né, que tem vários benefícios para principalmente indústrias tributadas pelo lucro real e que podem ter diversas isenções que tudo que envolver o planejamento, né, a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou melhoria de um processo, de um produto, tu pode ter determinados incentivos do governo federal. Então, um planejamento tributário ele pode te abrir o leque para várias situações. O importante é a gente saber que, independente do tamanho da empresa, seja uma empresa que fatura 5 milhões por ano ou uma empresa que fatura 1 bilhão por ano, ela tem que se atentar a todas essas opções que a gente tem no mercado e essas variações de planejamento. Porque às vezes eu não vou fazer um planejamento tributário completo, eu vou fazer partes dele. E em determinado momento que a minha empresa vai crescendo e vai tomando um corpo. Então isso que é o legal, isso que é importante e claro que para isso você sempre ter profissionais qualificados e com conhecimento técnico para aplicar isso no teu negócio, na tua empresa para tentar ter o melhor resultado possível. Fechou? Planejamento tributário, então, serve para qualquer empresa e ele vai sempre buscar visar no teu negócio ter a melhor performance tributária. Valeu? Curte, comenta, compartilha esse vídeo e continua acompanhando o Estúdio Fiscal nas redes sociais, que a gente sempre está trazendo conteúdo relevante para vocês. Até a próxima!